um aviso aí que a gravação foi iniciada. Então, boa tarde a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas a mais uma atividade do PET Ciências Contábeis. Eu vou pedir para que todos vocês, por favor, digitem o nome completo no chat, agora que a gente já está gravando. Isso é importante para que a gente possa identificá-los na hora de fazer o controle de presença, né? Vou também avisá-los que, para vocês terem o certificado, precisa ficar pelo menos 75% do tempo presente, então precisa ficar aqui pelo menos 1 hora e 10 minutos. Nós vamos fazer o controle da presença por meio de uma extensão aqui do próprio Google Meet. Então, periodicamente, eu vou fazendo esse controle de presença para conferir todos os participantes. Também vou avisar agora no início e lá no finalzinho eu vou relembrá-los, para que ao final dessa sessão vocês acessem aquele link que eu deixei no e-mail de hoje e façam a avaliação desse evento. Essa avaliação é rápida, é muito importante para nós, para que a gente possa melhorar os nossos eventos, e é importante também para agilizar a emissão de certificados, pois os certificados só vão ser liberados após o preenchimento dessa avaliação, tá bom? Bom, pessoal, hoje, então, nós vamos ter uma oficina bem prática, né, a respeito das tecnologias utilizadas no ensino remoto. Como estávamos, eu e a professora Camila conversando agora há pouco, muitas vezes a gente tem a impressão de que todos já estão familiarizados, né, com esse ambiente de tecnologia, computador, celular, mas, na verdade, a gente tem diversas ferramentas possíveis, né, para serem utilizadas agora no ensino remoto, e muitas vezes isso pode gerar alguma confusão, às vezes a gente pode não saber exatamente, né, como lidar com cada uma dessas ferramentas. Muitas vezes são pedidas tarefas, envios de tarefas, né, e a geração de determinados arquivos, a utilização de determinados aplicativos, que às vezes nem todos estão tão familiarizados assim. Então, a intenção é a gente mostrar, né, um panorama geral de todas essas ferramentas que estão sendo mais utilizadas no ambiente remoto. Não dá, obviamente, para a gente mostrar todas as ferramentas que existem, né? Nós estamos tentando abarcar aquelas que estão sendo mais utilizadas nos cursos aqui da UFO, né? Então, nesse sentido, o PET propôs essa atividade e nós teremos aqui uma colaboração especial, né, apresentando as ferramentas propriamente ditas, a Andressa, a Fernanda e a Tamira. Cada uma delas vai abordar determinadas ferramentas e vocês podem ficar à vontade para ir colocando as dúvidas aqui ao longo das falas, tá bom? Aqui no chat, caso seja necessário, a gente vai interromper as falas para fazer uma interação, certo? Então, fiquem à vontade, não deixa passar as dúvidas, né? Porque, de repente, você fica aguardando, pode, às vezes, até esquecer de algum ponto que seja importante. Cada um tem uma experiência, cada um está tendo uma disciplina com o professor, então essa troca, né, de experiências é muito importante para enriquecer também a nossa oficina aqui hoje à tarde. Pessoal, meninas, então eu vou deixar com vocês, fiquem à vontade para conduzir da maneira que vocês acharem melhor, e a gente vai interrompendo assim que forem aparecendo algumas dúvidas, e eu vou ficar aqui com vocês, mas com o meu microfone desligado. Tá bom? Obrigada aí pela colaboração de todos os petianos, e obrigada especialmente a vocês por estarem aqui para ministrar a oficina para nós. A gente que agradece, professora Denise. Boa tarde a todos e a todas, inicialmente. Vou só reiterar algumas coisas que a professora Denise disse, como uma maneira de introduzir para vocês o que a gente vai trabalhar aqui hoje. O meu nome é Tamira Alessandra, eu sou do curso de Ciências Contábeis e integrante do PET Ciências Contábeis. E a necessidade dessa oficina surgiu do fato de que a nossa geração hoje, nós que temos entre, por exemplo, 17 e 30 anos,
A gente já nasceu com algum contato com a internet, mas muito pouco explorado, voltado para a carreira acadêmica, para pesquisa, para o uso voltado para a faculdade. Tendo as aulas presenciais, ainda que a gente já estivesse usando algumas plataformas, como o Moodle, os e-mails sempre, mas essas plataformas ficavam usadas de maneira um pouco vaga, nem todas as ferramentas. E agora, com essa modalidade remota, surgiu a necessidade da gente usar mais ferramentas dentro desses sites que a gente já conhecia. Então, disso surge a necessidade que a gente viu nessa oficina, que é entregar para vocês um pouco mais de como explorar esses sites, plataformas, alguns aplicativos, para a gente poder ter um melhor aproveitamento dentro dos períodos especiais, esse segundo que se iniciou agora, e quem sabe algum futuro que a gente possa ter que reproduzir ainda na faculdade. Todos os links que a gente citar, vocês vão ver eles nas barras de ferramenta, mas a gente preparou também um material que vai para vocês com esses links, para vocês poderem acompanhar depois. Então, junto com o aviso dos certificados, vai ser enviado esse documento com os links que a gente for usando por aqui. Hoje, então, conforme a Denise já disse, seremos eu, Tamira Alessandra, a Andressa e a Fernanda apresentando para vocês. Então, agora eu passo a palavra para a Fernanda, que vai começar para nós falando sobre o Moodle e sobre o Google Meet. Pode ir lá, Fernanda. Boa tarde. Eu vou começar falando sobre o Moodle, que é uma plataforma onde são disponibilizados materiais de ensino às atividades que os professores desenvolvem ao longo do período e também avaliações, atividades avaliativas, dentre outros. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu abri a página inicial do Moodle. Para quem não possui uma conta, é preciso criá-la para ter acesso à plataforma. Basta preencher todos os campos. E onde ele pede o endereço de e-mail, é preciso que você use o e-mail institucional, é o recomendado, conforme as instruções faladas aqui, que precisa ser o e-mail @ufo. Com a conta criada, é só fazer login normalmente. Deixa eu entrar. Essas são as matérias que eu já fiz e algumas eu estou fazendo nessa etapa 2. A professora Denise disponibilizou uma matéria na qual ela ministra para mostrar para vocês. Então, em buscar cursos, contabilidade intermediária. São muitas disciplinas, basta procurar com o nome da professora Denise. Assim que você encontra, geralmente nos planos de ensino eles deixam o nome da disciplina, plano de trabalho, disponibilizado no site da FACIC, eles deixam o nome da disciplina e a chave de inscrição. Então, dependendo da disciplina a qual você quer matricular, basta olhar no plano de trabalho disponibilizado no site da FACIC. Fernanda? Oi. E aí eles sempre vão nesse item que você mostrou, né? Autoinscrição. Isso, deixa eu voltar. Né? Aqui, autoinscrição estudante, inserir a senha. Aí. A senha é fornecida pelo professor daquela disciplina, né? E você se inscreve, né? Por isso que chama autoinscrição. É você mesmo fazendo essa inscrição. Os professores também podem buscar os alunos, só que isso é mais difícil, né? É mais fácil. Alguns professores também pedem para você mandar um e-mail. O nosso professor de tributária pediu para você mandar um e-mail com o nome, a disciplina na qual você está matriculado e o e-mail e matrícula. E ele inscrevia você na disciplina no Moodle, também tem como. Mas aí tem que ver o plano de ensino de cada professor, o que ele pediu, se é autoinscrição ou se é para mandar e-mail. No Moodle, a gente tem algumas possibilidades.
Como é uma matéria que aqui ainda está vazia, ela não tem material didático disponibilizado. Mas aqui a gente tem um questionário. Nos questionários, desculpa, aqui é uma tarefa. Eu preciso entregar esse questionário até essa data disponibilizada. Posterior a essa data, eu não consigo fazer nenhuma publicação. Aí o professor corrige e coloca a nota no Moodle mesmo. Eu venho adicionar tarefa e você vai procurar uma pasta, em alguma pasta do seu computador mesmo. Aí depende do arquivo que ele pede, pode ser Word, pode ser PDF, slide, então depende do que o professor pedir. Aí, clica aqui em cima, ele já abre nessa pasta, escolher arquivo, ele vai abrir a sua pasta de documentos do computador mesmo. Basta selecionar e enviar. Tá, então, Fernanda, só volta um minutinho, por favor. Então, você foi lá, volta um minutinho, por favor. Lá na página inicial da disciplina. Aqui, normalmente, né, os professores, eles vão disponibilizar tanto os materiais, né, que vocês podem utilizar para consulta, os exercícios e tal, né? E ali, nesse ícone da semana 1, especificamente, é uma tarefa, né, Fernanda? Por isso, está liberado, tem ali uma data limite, né, para ser enviada. Tem ali em cima a descrição da tarefa, né, o que é para ser feito. Então, nesse caso, é uma pesquisa de demonstrações contábeis, né? Para você fazer uma pesquisa, tem várias opções aí, vários links de sites para você pesquisar. E aí você vai fazer a geração de um arquivo e enviar. Mas também pode ser uma tarefa que não necessariamente o envio de um arquivo, né, Fernanda? Pode ser também a digitação de um texto, sim, que o professor pode limitar, por exemplo, ele dá um limite de linhas que você pode escrever, né? Mas nesse caso foi pedido o envio de um arquivo. Aí a Fernanda foi ali em adicionar tarefa para escolher o arquivo dentro lá do computador pessoal, né? Então, no caso, o computador de vocês, para ser feito o envio desse arquivo, né? E aí você escolhe o arquivo lá na sua pasta, né, Fernanda? Lá no computador, pode arrastar, ou você arrasta, ou você vai lá ali e já escolhe, né? Procura onde está o arquivo, né? Aí assim que eu só vou inserir, eu não vou enviar a tarefa. Eu coloco, como eu vou salvar esse arquivo, posso colocar o nome, o que ela pediu, meu nome também. Tamira vai falar melhor sobre isso posteriormente. E eu coloco para enviar este arquivo. E ele já vem para cá. Quando eu salvo as mudanças, já fica disponível para o professor visualizar esse envio. Vou cancelar. A Denise também deixou disponível aqui um questionário. Os questionários, geralmente, podem ser permitidas uma ou mais tentativas, a data de abertura e a data de fechamento. Eu posso fazer nesses dias disponibilizados, eu tenho 30 minutos para fazer. Então, se eu começar a responder o questionário agora, eu tenho 30 minutos para concluir. Aí, ela deixou a questão, é uma questão aberta que eu preciso responder no valor de 10 pontos. Posterior aos 30 minutos, ele encerra e você precisa enviar para correção. Deixa eu mostrar uma disciplina de avançada que a professora deixou aberto ainda, só aqui o material que ela disponibilizou, material didático mesmo, das matérias que ela colocou, e as avaliações também foram em forma de questionário no Moodle, então o professor escolhe a forma de avaliação, como que ele vai colocar. Uma coisa que está sendo bastante utilizado são os fóruns de dúvida, principalmente. Então, é fórum de dúvidas aqui sobre investimentos, sobre cada matéria ensinada
em cada aula. Geralmente o professor deixa uma por semana, para ficar mais fácil também, em caso de dúvida dos alunos. Só complementando também um pouquinho o que a Fernanda disse a respeito do questionário, o questionário ele pode ser para vários momentos, né, vários tipos de atividade, e ele também pode ser em vários formatos. Essa questão que eu deixei é uma questão aberta, com uma tentativa apenas, então, uma vez iniciado, você tem 30 minutos para encerrar, e tem que enviar antes desses 30 minutos terminar, senão a sua tarefa não chega, né? E tem também a possibilidade de ter questionários de vários formatos, não só dissertativos, né? Pode ter de múltipla escolha, e de certo ou errado, verdadeiro ou falso, né? Então, tem vários formatos de questionário, e é uma ferramenta muito utilizada, como a Fernanda mostrou, para fazer as avaliações, né? As avaliações e as provas, né? E posterior, eu vou mostrar essa que eu já fiz. Quando você envia, você consegue fazer a revisão das suas questões, daquelas que você enviou. Então, as questões fechadas, o professor já deixa a resposta, o Moodle já corrige assim que você envia o questionário, ou após a data de fechamento. E as questões abertas, eles corrigem manual. Então, não vai ser assim que você enviar o questionário que a resposta é que você vai ter a sua questão avaliada. Aí, nessa revisão, você consegue ver os acertos e erros das questões respondidas. Aqui no Moodle ainda, eu tenho esse campo de notas. Tudo que eu enviei que foi corrigido pelo Moodle vai vir para cá depois. Aqui, ó. A tarefa, que vale 5 pontos, eu tenho intervalo entre 0 e 5. E as informações contábeis para a decisão, que é o questionário, que vale 10 pontos. Então, depois que o professor corrige, vai ficar disponível aqui a nota para consulta posteriormente. Basta selecionar essas 3 barrinhas. Aí fica logo aqui em notas. Aqui você consegue ver seu perfil no canto superior direito, seus perfis, suas notas. Aqui as notificações das disciplinas que você está cadastrado. E aqui é o chat. Você consegue conversar, mandar mensagens para os professores, até para colegas de turmas também. Então, alguns professores pedem para enviar e-mails, outros preferem que você já envie uma mensagem pelo Moodle. Tem mais alguma questão sobre o Moodle? Fernanda, vai no fórum dessa disciplina, fazendo um favor. Tem um fórum de notícias, que é geral, né, da disciplina. Que você comentou. Isso, entra aí, por favor. Sim, tá. Eu vou adicionar um tópico aí, enquanto vocês avançam, e depois a gente pode voltar. Que eu gostaria de mostrar que, pelo que eu vejo, vocês, como estudantes, também têm outras formas de interagir pelo fórum, além de ser digitado ou envio de arquivos, né? Eu acho que vocês também vão ter acesso a gravar uma mensagem ou mesmo um videozinho curto, né? Não sei se vocês já observaram esses recursos. Eu vou inserir um tópico de discussão aí, como se fosse para a gente começar a interagir. E aí, daqui a pouquinho eu aviso, a gente volta nesse ponto, porque eu acho que o fórum é uma ferramenta muito importante também, como você disse, está sendo utilizado principalmente para a questão de dúvidas, né? E o fórum, ele é acessível para todos os alunos matriculados na disciplina e para o professor, né? Então, todo material, todas as dúvidas, todas as postagens, enfim, que forem feitas no fórum, é acessível para todos. E às vezes você está com alguma dúvida, alguém já faz aquela pergunta e você já estuda, né? Então, o fórum é um recurso bastante interessante também. Então, pode ir avançando, por favor, e eu vou inserir um tópico para a gente fazer uma demonstração também. Ok. E às vezes, quando é bom ter acesso ao e-mail cadastrado, porque quando é publicado alguma coisa nos fóruns, você recebe um e-mail também notificando sobre.
às vezes um agendamento de uma aula extra, o cancelamento de uma aula, alguma coisa assim. Eu acho que sobre o Moodle era isso. Alguém tem alguma dúvida? Posso acrescentar uma coisa, Fernanda? Pode. Vai até a matéria da Giovânia, por favor. A Giovânia criou uma coisa que eu acho que pouca gente conhece dessa funcionalidade do Moodle, também muito usada agora para a gente fazer as monitorias, é esse item aí, o penúltimo, Chat Café Virtual. Ela deu esse nome de Chat Café Virtual, mas o nome dele no Moodle é simplesmente Chat. O que acontece é que quando a Fernanda clicar ali em clique aqui para entrar no chat agora, se mais gente entrar no chat simultaneamente junto com ela, ela tem essa aba aberta aí que lembra muito o antigo MSN, um bate-papo de conversa. Então, é um bom lugar, por exemplo, para a gente se reunir para conversar sobre uma atividade. Se os colegas do seu grupo, por exemplo, não forem pessoas mais próximas de você, ou no caso do Sérgio, por exemplo, ele disponibilizou esse espaço para resolver as monitorias. Então, por exemplo, agora a Fernanda e a Carolina estão no chat e as duas poderiam conversar entre si. Então, é uma coisa muito positiva, tanto para a relação entre os alunos matriculados, quanto, por exemplo, dos alunos com o monitor, ou até mesmo dos alunos com o professor. Se ele disponibilizasse, por exemplo, que durante as tardes de terça eu vou ficar online no chat para vocês tirarem dúvidas. Então, fica assim, um contato um pouco mais próximo, né? Até porque muitas vezes a gente manda e-mails para os professores e, devido à demanda, a gente não consegue ser respondido, às vezes, nem no tempo útil. Então, o chat e o Moodle, o chat individualmente dessa maneira, quanto o chat do Moodle, é uma forma da gente ter esse contato mais próximo com os professores. Legal, Fernanda, eu já abri um tópico. Volta lá e atualiza que ele vai, acho que ele já vai mostrar. Isso. Denise acabou de publicar. Isso. Eu aqui estou pedindo, né, uma apresentação pessoal. Aí você vai lá para responder, né, fazendo favor, vocês todos que forem utilizar o fórum, vai ser por responder, e aí você vai nesse último linkzinho aqui, avançado, ali na frente. Isso, avançado. Aí, nesse avançado, Fernanda, na primeira caixinha, você tem aí a possibilidade, olha só, de aqui gravar uma mensagem de áudio, então, de repente, ou um vídeo dentro do próprio Moodle, né? Então, por exemplo, eu pedi para que os alunos fizessem uma apresentação pessoal, falar um pouco de você, de onde você é, qual a sua idade, para criar uma presença social dentro desse ambiente remoto, né? Que às vezes nós, principalmente, não somos alunos do virtual, nós somos alunos e professores do presencial. Então, a gente está acostumado a ter contato, né, pessoal, assim, né, a gente está acostumado a ter proximidade, e estamos afastados. E aí, criar uma presença social é importante, você falar um pouquinho de você, você contar se você trabalha, o que você tem feito, né, falar algo de você sem necessariamente estar intimamente relacionado ao curso. Então, criar uma presença social. E aí você pode digitar o texto, pode colocar uma imagem, pode colocar a sua voz no microfonezinho aqui, pode também gravar esse vídeo para a gente te conhecer melhor. Fernanda, vai nessa flechinha aqui, vamos ver essa primeira flechinha aqui em cima. Essa? Não, isso, nessa mesma linha, mas a primeira flechinha aqui que aponta para baixo. Sim. É para editar texto, Denise. Isso, aí você tem várias outras, né, ferramentas aí para você fazer a edição do que você for digitar na caixinha, né? Você pode também aí embaixo enviar os arquivos, né, se for o caso. Eu quero compartilhar um exercício ou um material com todos os colegas da turma, né? Alguma dúvida, e aí você pode fazer também o envio de arquivos, né? Lembrando que o fórum vai ser acessível para todos, né? Então, são alguns recursos, né? As meninas estão mostrando os recursos mais utilizados dentro do Moodle, mas a gente tem inúmeros recursos dentro do Moodle, né? E os professores podem utilizar também. Tem uma outra ferramenta que os professores podem inserir, né? Que é o diário. O diário também é uma ferramenta legal, porque, de repente, o professor dá um feedback a respeito de uma atividade avaliativa para vocês.
e vocês querem retornar o feedback dentro do próprio Moodle para o professor, vocês podem fazer isso dentro do diário, que aí só o professor vai ver. Então, os outros colegas matriculados não vão ter acesso, apenas o professor. É um diário mesmo, porque fica algo pessoal, né? Para você colocar ali dentro as suas reflexões, o que você gostaria de falar com o professor. Então, assim, são várias ferramentas, né? Mas todas elas têm essa mesma característica, onde você vai poder enviar um arquivo, onde você vai poder digitar um texto, né? Então, é sempre bastante parecido, vamos assim dizer. E aí, da minha parte, que assim, eu gostaria de abordar, seria mais isso, viu, Fernanda? Mas alguém tem alguma dúvida? O pessoal está quietinho aqui no chat por enquanto, mas por favor, fiquem à vontade para fazer as perguntas, os comentários, se quiser que volta em algum item, né? Aí vocês vão falando aqui para a gente, por favor. Então, agora nós vamos ao Google Meet. O Meet eu acho que deve ser, principalmente para quem participa frequentemente dos eventos do PET, nós estamos utilizando bastante o Meet. Então, tem algumas formas de acessar. Você pode clicar naquele link que a Denise enviou para o e-mail de todo mundo, para a presença no evento, ou aqui no Google mesmo, nesses quadradinhos. Só clicar aqui no Meet. Aqui você pode digitar o código ou o link da reunião, ou ter uma nova reunião. Aqui, esse Google Agenda, ele é utilizado para reuniões que são agendadas. Então, você pode inserir pessoas para poder reunir num momento posterior. Agora, para iniciar uma reunião instantânea. Eu vou iniciar uma reunião aqui agora. Essa imagem que aparece é para a gente verificar o enquadramento da imagem, se está tudo certo com o som, nessa movimentação aqui no canto da tela. Quando ela movimenta, é porque o áudio está sendo transmitido para as outras pessoas. E se eu bloqueio, ele some. E aqui na nossa reunião nós temos algumas abas, o do chat, todo mundo conhece, e o dos participantes, que são aqueles que você consegue ver todos aqueles que estão participando da reunião. O Google Meet é bem simples de trabalhar, mas se alguém tiver alguma dúvida... Eu acho interessante a gente falar um pouquinho que é uma ferramenta gratuita, né? Ele está liberado, é temporário, a gente sabe que foi uma liberação temporária que o Google fez, né, para auxiliar esse período de distanciamento. Então, vocês, como alunos, também podem, como a Fernanda acabou de mostrar, fazer uma reunião, né? Então, de repente, tem um trabalho em grupo, tem uma atividade que vocês gostariam de discutir entre vocês, então vocês podem fazer por meio daqueles links que ela mostrou, agendando uma reunião ou criando uma reunião instantaneamente, né? E vocês vão, dessa maneira gratuita, poder fazer a reunião, mas não tem essa opção de gravação que nós estamos tendo aqui, né? Porque a ferramenta gratuita não permite essa opção da gravação, né? Mas é bem simples, realmente temos alguns professores utilizando, né, nas aulas da graduação. Eu sou uma das professoras que utilizo o Google para as aulas da graduação, né? Mas a interação é bem simples mesmo, como elas mostraram. E você pode ter aí os controles de ativar, desativar sua câmera, seu microfone, fazer interação pelo chat, ver quem está aí na reunião pelos participantes, né? Então é bem bacana. E dá essa possibilidade também, né, de você poder fazer a transmissão da sua tela, de uma apresentação que você esteja preparando. Então é bem bacana com isso também. É legal vocês verem, por exemplo, aqui nesse momento nós estamos
com 3 câmeras, 4 câmeras ligadas, né? E temos outros participantes que estão presentes, mas estão com as câmeras e os microfones desativados. Mas é legal aqui vocês sempre colocarem a fotinha de vocês, né? A gente está vai passar por vários ambientes virtuais agora, né? E essa questão da presença social, eu vou reforçar mais uma vez. Nem sempre a gente pode ficar com as câmeras ligadas, né? Às vezes o equipamento não é bacana para você ficar com a câmera ligada, às vezes você está num ambiente que não é legal, talvez você ligar a câmera naquele momento. Então, a sua foto ali, ela já representa uma presença social também. Então, você que está se cadastrando aí nos ambientes virtuais, lembra de colocar sua fotinha, né? Coloca a fotinha no Google Meet. Ah, mas o professor dá aula, um dá aula no Google Meet, o outro no Zoom, o outro no Teams, o outro no Skype. Então, você vai ter que se cadastrar em todos e colocar a fotinha em todos. E no Moodle também, não esquece de colocar a sua fotinha lá no Moodle. E aí você vai criando a presença social, que a gente sente falta, né, desse contato. E aí é uma forma de ter a sua imagem ali, das pessoas olharem, olha, aquele é o meu colega, a minha colega, né? Só fazer uma consideração sobre presença social, porque a Denise, ela tem essa visão do lado do professor, né? Então, do lado do aluno, eu percebo uma coisa, assim, semelhante, mas de outro ponto de vista, que é como o professor, a partir lá de algum momento, segunda semana, terceira semana, ele vai começar a te reconhecer pela voz, ele vai começar a te responder e você já se sente, assim, mais próximo. A gente estava tendo, por exemplo, aula de tributária 1, nessa etapa agora passada, e eu me lembro, assim, que no primeiro dia, por exemplo, em que eu falei uma coisa sem a câmera ligada, só pelo áudio, e o professor já respondeu com o meu nome, você tem uma sensação, assim, muito próxima de você estar presencialmente. E, querendo ou não, isso faz alguma falta, isso dá alguma motivação, você ser reconhecido, tanto pelo seu trabalho, mas também pela pessoa que você é, né? Você ter o seu nome falado, isso traz para nós esse sentimento de humanização que muitas vezes o teletrabalho e o teleestudo está tirando da gente. Exatamente, eu sou aquela professora que chego na sala de aula e faço questão de guardar o nome de todo mundo, mas eu já prometo que eu vou guardar o nome de todo mundo só naquele semestre, tá? Porque depois eu preciso colocar outros nomes novos no outro semestre. Normalmente eu trabalho com disciplina de contabilidade introdutória 1, que é para os ingressantes, e é uma disciplina com uma sala muito grande, então às vezes tem mais de 60 alunos na mesma sala. Eu demoro um pouquinho, 2, 3 semanas para guardar o nome de todo mundo, mas eu faço questão de guardar o nome de todo mundo. Depois eu vou lembrar das carinhas, mas vou esquecer os nomes. Mas enquanto a gente estiver se vendo, né, todos os dias, todas as semanas, naquelas aulas, eu faço questão de lembrar. E realmente é isso que a Tamira acabou de falar, é você falar com a pessoa, o aluno, aquele aluno, né, você se dirigir a ele, né, reconhecê-lo. Então, isso é muito importante. A gente no presencial sente isso, e agora no ambiente virtual a gente também tem recursos, né, para isso. Então, vamos tentar nos conhecer. Conhecer e reconhecer. Terminou já, Fernanda? Terminou, né? Então, pessoal, eu vou trazer um pouquinho do Microsoft Teams, do Zoom, né? Eu sou a Andressa, estou no sexto período do curso de Ciências Contábeis e faço parte do PET. Primeiro a gente vai começar compartilhando a tela, né? Claro. Mas primeiro a gente vai começar pelos cadastros, né? Nas plataformas. Tá vendo a minha tela aí, né? Tá, Andressa. Então, vamos começar pelo Teams, né? A gente, no site da Microsoft, é bem tranquilo de achar, mas a gente vai deixar os links, né? Aqui em Microsoft Teams, para educação, a gente vai procurar, né, no site da Microsoft, essa aba para educação. E aí, aqui, ó,
nós temos a opção já de entrar e fazer a inscrição, né? Para fazer a inscrição, então, a gente vai em estudantes e educadores. No Microsoft Teams, é muito importante que o cadastro seja feito com o e-mail institucional da UFO, né? Para quem não sabe criar o e-mail da UFO, a Tamira vai ensinar daqui a pouco. Então, aqui a gente coloca... Eu não posso colocar o meu e-mail porque eu já tenho, né? Então, vamos fingir que esse é um e-mail que eu tenho e vamos se inscrever. Aí, vamos colocar, eu sou um aluno e preencher os dados aqui, né? Nome, sobrenome, senha, tudo. E aí, eles vão enviar um e-mail para você confirmar e a conta está criada, né? Agora, para a gente poder baixar o programa, aqui naquele lugar mesmo do cadastro, a gente já vê a opção aqui, ó, baixar o Teams. Aí, só clicar, né, ele vai começar a baixar e depois a gente faz a instalação do programa. Aí, esse aqui é o programa, né, já baixado, eu já estou logada aqui, não segui o conselho da professora Denise, em colocar a fotinha, não coloquei minha fotinha aqui ainda, mas é porque eu usei pouco esse programa. O Microsoft Teams, ele não tem muitas opções, né? Aqui em atividade, vai ficar as atividades recentes, né? Primeiro aqui em equipes, o professor ele vai criar a disciplina aqui, né? Como uma equipe. Por exemplo, aqui vai ter, sei lá, contabilidade intermediária 2, né? Vai ser uma equipe, é a disciplina que o professor cria. Que, no caso, para a gente entra ou com o link que o professor deixa, ou com o código que ele vai colocar, né? Então, a gente se cadastrando na disciplina, né, aqui no Teams, se cadastrando aqui nessa equipe, já vai aparecer aqui a equipe, e em atividade vai aparecer tudo que foi feito, né, ultimamente pela equipe, chamada, né, que o professor fez, vai aparecer aqui, vai aparecer o que as pessoas estavam falando na hora da chamada, as conversas, né, tudo, alguma coisa que o professor postar aqui, porque no Microsoft Teams ele tem essa opção, né, de postar coisas. Aqui em arquivos também, ele pode... Não, aqui não. Aqui em trabalhos, o professor pode postar alguma tarefa, algum trabalho, né, aqui. E aí, aqui é o chat. Aqui a gente consegue ver também as conversas, né? Tanto por aqui é mais o geral mesmo, tudo da chamada, o que o professor posta, a gravação da chamada fica aqui em atividade. Então, por exemplo, teve uma aula, a aula foi gravada, né? E aí, aqui no feed vai ter aqui, né? As conversas da aula e tudo, aí a gente vai entrar aqui, né? Na conversa. E aí, vamos subindo aqui, vai ter as conversas, tudo que foi feito na aula e tal, até a gente encontrar, né, a chamada gravada, e aí nós teremos a opção de baixar, se a gente quiser, porque a chamada, o vídeo gravado no Microsoft Teams, ele fica disponível só por 21 dias. Então, a gente pode baixar se quiser. Se a gente baixar, ele vai ficar aqui, ó, em arquivos. Então, aqui são as chamadas, né? Equipes, chat. Eu acho que do Microsoft Teams é isso. Não, ele realmente não tem muitas opções. Aqui nas... Quer falar, Denis? Bom, na verdade, o que a gente viu até então? Nós mostramos o Moodle. O Moodle, ele é uma ferramenta, uma plataforma, vamos assim dizer, que a gente considera como um ambiente virtual de aprendizagem.
E o Moodle, na UFO, ele é muito utilizado para as atividades que a gente chama de assíncronas. Ou seja, não necessariamente no momento todo mundo tem que estar conectado. Quando a gente está fazendo a nossa tarefa, o nosso trabalho, os nossos exercícios, e depois a gente vai e coloca lá, não necessariamente está todo mundo reunido, né? Então, não é um ao vivo, como a gente está agora, é assíncrono. É um momento onde você pode acessar qualquer tempo e ir colocando as suas tarefas, as suas atividades lá. Você pode também baixar os materiais de aulas e, enfim, é o que a gente chama de ambiente virtual de aprendizagem e tem sido muito utilizado para esses momentos assíncronos. Também tem sido muito utilizado para que os alunos entrem, peguem as avaliações, né, faça as avaliações e entregue essas avaliações lá pelo Moodle. Aí a Fernanda veio e mostrou o Google Meet. O Google Meet é o ambiente que nós estamos agora. Então, nós estamos todo mundo online, conectados ao mesmo tempo, conversando, interagindo pelo chat, vendo a apresentação das meninas. Então, nós estamos no momento ao vivo, no momento síncrono. Então, é uma ferramenta utilizada para aquela aula agendada pelo professor, onde todo mundo vai se reunir, vai ver as telas compartilhadas, vai falar pelo chat, vai falar pelo microfone, enfim. E aí, a gente tem o Microsoft Teams, que o Microsoft Teams, ele funciona para as duas formas de ensino, tanto como um ambiente virtual de aprendizagem, como para as aulas síncronas. Então, o que a Andressa mostrou é muito importante, porque muitos professores estão usando o Microsoft Teams, porque é também uma ferramenta gratuita e é oferecida pela própria universidade. Então, é muito importante, porque de repente você vai fazer uma aula e o professor vai usar o Microsoft Teams. Aí você vai fazer o seu cadastro, se não tiver ainda, do jeito que a Andressa mostrou, tem que ser pelo site da Microsoft, tem que ser com seu e-mail institucional, não tem jeito de utilizar outro e-mail, então por isso que quando a Tamira mostrar o e-mail institucional vai ser muito importante, porque tem que ser com o seu e-mail institucional. E dentro do Microsoft Teams vai ter todas aquelas ferramentas que a Andressa mostrou, e você pode também, ali dentro, pode ter a aula virtual, ao vivo, igual a gente poderia se reunir nesse momento, criando ali, fazendo uma chamada pelo Microsoft Teams. Então, todo mundo que tem o código da disciplina que está cadastrado na disciplina, está dentro de uma equipe, né? E aí, essa equipe vai se reunir, vai ter o momento da aula síncrona. Aí é só iniciar uma chamada, normalmente é o professor que inicia a chamada, e todos os alunos vão ingressando naquela chamada no horário marcado. E aí a gente tem esse ambiente virtual, ao vivo. Então, você vai ter o chat, vai ter toda a atividade, né, que a Andressa mostrou lá no feed. Dentro ali da equipe pode ter também os repositórios de materiais, então o professor pode postar os materiais de aula ali dentro. Ele também pode criar atividades para serem tanto compartilhadas com os alunos e depois entregue pelos alunos, dentro ali do Microsoft Teams mesmo. Tem também a opção de fazer formulários, então o professor pode criar questionários também, de vários formatos, dentro do próprio Microsoft Teams. Então, tem alguns professores, né, na UFO, que podem estar utilizando o Microsoft Teams como um ambiente único, tanto para aulas síncronas, como para aulas assíncronas, né? Então, é uma ferramenta bem completa e é bem intuitiva de você usar também. Uma vez cadastrado, é você procurar, o professor vai enviar o código, né, daquela equipe que é a disciplina para você, você vai ingressar, assim como você ingressa no Moodle, e daí por diante é só fazer o acompanhamento, tanto das tarefas, caso o professor for postar as tarefas, os trabalhos, né, as atividades,
como também ingressar nas chamadas para participar das aulas ao vivo, né? E fazer essa interação toda ali pelo Microsoft Teams também. E você também, como aluno, pode abrir uma chamada pelo Microsoft Teams com um grupo, né, de colegas ou com algum colega específico. Então, é uma ferramenta bem completa que vocês podem aproveitar, não apenas aqui, né, no ambiente de ensino, como também para fazer os trabalhos, né, entre vocês, as reuniões entre vocês, é uma opção legal e gratuita também, né, sem limite de tempo. Vocês podem gravar e tem que prestar atenção que a gravação vai ficar disponível por 21 dias. Então, ou você baixa, né, para o seu computador, para você ter aquela gravação sempre, senão depois ela vai expirar, né? Então, não tem como depois você acessar. Mas é bem bacana também, uma opção legal aí para vocês utilizarem, tá? Você compartilhar uma experiência aqui, que a Andressa, que teve menos uso do Microsoft, não deve ter passado por essa vergonha que eu passei. No Microsoft, diferente aqui do Meet, por exemplo, qualquer pessoa da equipe pode começar a gravação. E aí, um dia a gente estava numa aula, e era um professor que normalmente deixava as videoaulas gravadas, mas nesse dia ele ia dar um conteúdo novo. E aí, eu vi a opção de gravação e eu acreditei que fosse, por exemplo, gravar para mim, na minha máquina, no meu computador. E aí, não era que não pudesse, na verdade, fazer a gravação da aula, mas porque às vezes a gente fica meio constrangido, né? Cliquei lá em iniciar a gravação e aí não achei, por exemplo, que nenhuma outra pessoa iria ver que eu estava gravando, porque achei que seria só para minha máquina. E aí a professora disse, obrigada, Tamira, por começar aí a gravação. E aí fiquei com muita vergonha. Mas então, só para a gente saber que no Teams, qualquer pessoa da equipe, não só o professor, pode começar a gravação, mas que vai ser uma gravação considerada da equipe, não só sua. Exatamente, Tamira, bem lembrado. E como eu disse, normalmente quem inicia a aula, ou seja, inicia a chamada, é o professor. Então é bacana vocês aguardarem. Então tá. Amanhã de manhã eu tenho aula das 8 às 9h40 de uma disciplina tal no Microsoft Teams. Então eu vou cadastrei, já estou dentro da equipe, bonitinho. Entrei no Microsoft Teams, naquela equipe, que é a disciplina que eu tenho aula, aguardo o professor iniciar a chamada. Porque se você iniciar a chamada, cada um de vocês também podem, assim como vocês podem iniciar a gravação, vocês também podem iniciar a chamada. E aí, de repente, cada um inicia uma chamada e vocês não se encontram. Então, é melhor aguardar o professor iniciar a chamada e aí todo mundo ingressa na mesma chamada. Tá? Isso é um detalhe que já aconteceu comigo, né? Eu estava participando de um curso pelo Microsoft Teams e teve aí esse inconveniente de vários alunos iniciarem a chamada e a gente se perdeu. No fim das contas, não sabíamos onde a aula ia começar, né? Então, é importante aguardar o professor iniciar, tá bom? Então, só para finalizar agora, a gente tem também aqui uma opção bastante interessante, que é fazer uma chamada teste, né, para a gente testar o nosso equipamento, o microfone, a câmera e tal. Aí a gente vem aqui, né, no perfil, vamos em configurações, disposição, sua câmera, né, testar a sua câmera, e vai pedir para você falar alguma coisa por áudio, né? Eu acho que o Microsoft Teams é isso, né? O Microsoft Teams e o Zoom, eles têm a mesma finalidade, né? Que é fazer videoconferência. No caso, para nós alunos, né, a gente está usando para assistir às aulas, né? E aí que vem a finalidade dessa oficina. Então, agora eu vou para o Zoom. O Zoom é só a gente entrar no site, é zoom.us. E aqui no Zoom,
Para baixar o programa, a gente vem aqui, recursos, e aí já aparece aqui a opção, fazer download do Zoom. Só isso a gente baixa o programa. Para fazer o cadastro, né, a gente vai aqui, registre-se. O Zoom também é importante, aí ele vai pedir a data de nascimento. O Zoom também é importante a gente criar com o e-mail institucional, acho que para unificar tudo, né, essas plataformas. Eu acho que os professores também preferem, né, Denise, que seja criado com o e-mail institucional. Então, vamos colocar, né, um e-mail que não existe, inscreva-se. Ele vai enviar um link para o e-mail, né? Lá do e-mail você acessa esse link, ele vai pedir para você preencher os dados pessoais, nome e tal. E aí, quando você finalizar o cadastro, ele vai te dar um link pessoal de reunião, da sua reunião pessoal, né? E, assim, se você quiser, por exemplo, no nosso caso não cabe, né? Mas o professor, por exemplo, é o link que ele distribui para os alunos, né? O link pessoal dele. Para qualquer pessoa entrar em contato aqui com a gente, pelo Zoom, né? Se a gente tiver disponível, claro. Então, ele vai dar esse link, vai gerar esse link pessoal seu, e também vai dar a opção para você testar os equipamentos, né? Fazer uma chamada teste. É uma chamada mais simples, né? Só um testezinho mesmo, não é uma chamada teste mesmo, igual lá no Teams, que eu expliquei, que ele realmente testa, reproduz o seu áudio e tal. Mas ele faz um teste, né? Agora, o programa, ele tem menos opções do que o Teams, né? Não tem muita coisa para passear aqui, né? Aqui a gente tem opção de criar uma reunião, ingressar em uma reunião. Para ingressar, a gente pode entrar pelo link que o professor manda, né? Ou pelo ID da reunião. Se a gente colocar o ID, ele vai pedir a senha. Aí tem que ter a senha também. Agora, pelo link, não. Pelo link, entra direto. Então, aí aqui a gente coloca, né? Vamos pedir para ingressar. Vamos supor que a gente tenha entrado pelo link, ou então coloca aqui o ID e depois a senha. Vai pedir para ingressar, e aí a pessoa, o anfitrião, né? No caso, o professor, tem que aceitar. Aqui é para a gente agendar uma reunião nossa, né, pessoal, para compartilhar a tela, mas só dentro da chamada. Aqui fica as nossas conversas pessoais, né, as reuniões dos professores não ficam salvas aqui, né, eu acredito que provavelmente fica salvo só no Zoom do próprio professor, né? Aqui a gente só tem acesso às reuniões que a gente criou, né? Por isso tem até aquele link pessoal que eles dão e tudo. Então, aqui é só coisa pessoal, reuniões pessoal, contatos pessoal. Agora eu vou fazer como se fosse uma chamada aqui, né? Mas aí vai estar só eu, só para a gente dar uma olhada. Quando a gente entrar na chamada, ele vai perguntar, né, se você quer usar o microfone do computador, ou se você quer testar antes. Então, partindo do pressuposto que está tudo certo, eu vou ingressar. Aqui, a gente liga e desliga o mudo, né? Liga e desliga a câmera, no caso que não dá para ligar, porque está no Meet. Aqui a gente vê os participantes, né, todo mundo que está na sala. Aqui no bate-papo é o chat da sala, né, então assim, os alunos, por exemplo, vão estar conversando por aqui, né, aqui eu mando mensagem, aqui todo mundo manda mensagem.
aqui nesse caso, ó, estou mandando mensagem para todos. Se tivesse mais pessoas aqui, eu poderia, por exemplo, mandar uma mensagem só para Denise, para só ela ver. Aí eu colocava aqui Denise e mandava, oi Denise, só ela ia ver. Aqui a gente pode enviar até arquivo, né, pelo chat do Zoom. Deixa eu ver o que mais. Aqui a opção de compartilhar a tela, né, quando está em chamada. Gravar é a mesma coisa. Eu acredito que para nós, alunos, não apareça a opção de gravar, mas se aparecer, é a mesma coisa das outras plataformas, né? Se você for gravar, não é uma gravação só sua, é a gravação de toda a videoconferência. Aqui pode soltar reações, mandar um joinha para o professor, alguma coisa, e aqui vamos sair da chamada, né? Essa opção aparece porque eu sou a responsável pela chamada, mas sair da reunião. E eu acho que é isso. Do Zoom é isso. Ele é bem mais simples do que o Teams, né? Tem bem menos opções para navegar. E o Zoom, ele não é uma plataforma gratuita, né? Igual o Teams. É uma plataforma paga. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida em relação aos dois programas, às duas plataformas, pode perguntar que a gente vai tentar esclarecer. Só complementando o que a Andressa acabou de falar, né, o Microsoft Teams, ele está acessível para todos os alunos da UFO, porque a UFO tem essa parceria com a Microsoft, né, e aí, voltando para aquela questão de ambientes síncronos e assíncronos, né, o Zoom também vai ser utilizado como ambiente síncrono. Então, diferentemente do Microsoft Teams, que é mais completo, pode ser usado tanto como ambiente virtual de aulas síncronas, como também para tarefas, materiais e toda a comunicação assíncrona, né? O Zoom, ele é utilizado normalmente para os momentos síncronos, ao vivo, né? Então, os professores criam a reunião com o nome da disciplina, provavelmente, envio o link para vocês, ou mesmo a ID com a senha, conforme a Andressa mostrou. Você também vai precisar fazer o cadastro, e aí vocês já estão vendo que são muitas plataformas, né? E aí a Andressa sugeriu para vocês usarem sempre o e-mail institucional em todas. É melhor mesmo, é melhor até para você, porque você centraliza a comunicação apenas no seu e-mail institucional e fica sendo a sua identidade em todos os ambientes. Você não precisa ficar se preocupando, nossa, com qual e-mail que eu acessei a plataforma tal. Então, você sempre vai acessar com o seu e-mail institucional, é um controle seu e é um controle para o professor também. Ajuda, facilita, né? E aí, lá no Zoom, é interessante que vocês podem fazer as mesmas coisas que vocês fariam no Meet ou no Microsoft Teams no momento síncrono. Vai ter o chat, vai ter o compartilhamento de tela, pode usar o microfone, a câmera, pode desligar. Tem aquele recurso que no Meet não tem, né? Por exemplo, se a gente interagir pelo chat agora, todo mundo vai ver o chat. Todos nós que estamos aqui online vamos ver o chat. A Andressa mostrou que no Zoom você tem a opção de selecionar o participante que você quer falar, porque de repente você só quer falar com uma pessoa, você não quer falar com todo mundo, né? Então lá tem essa opção de você falar só com uma pessoa também. O Zoom, como a Andressa falou, não é uma ferramenta gratuita. Vocês, nesse momento, o Zoom está liberado para todo mundo, não sei se isso vai continuar, né, depois da pandemia, mas nesse momento de pandemia, o Zoom está liberado para todo mundo para fazer reuniões até 40 minutos. Então eu vou fazer ali, eu quero só conversar rapidinho com 3 colegas, acertar um detalhe de uma apresentação, fazer ali um exercício rapidinho, aí tudo bem, 40 minutos de graça, você consegue fazer a chamada e conversar com quem você quiser, gratuitamente, mas não tem o recurso da gravação, assim como no Meet. O tempo do Meet é ilimitado por enquanto, né, gratuitamente,
mas você também não tem o recurso da gravação. Agora, alguns professores da UFO estão utilizando uma conta particular do Zoom. Então, os professores fizeram aquisição de um plano para eles, né, particular, e aí eles utilizam essa conta para fazer as aulas síncronas por meio dessa conta. Então, realmente é o professor que vai iniciar a reunião, ele tem todos os controles da reunião, né? Então ele pode mutar seu microfone, tirar sua câmera, né? Pode te remover da reunião, tá? Aqui no Meet também a gente consegue fazer isso, né? Remover uma pessoa da reunião, desligar o microfone da pessoa, isso a gente consegue fazer, tá? Lá no Microsoft Teams também tem esses recursos, né? E isso realmente fica a cargo do professor, esses controles, né? Que o professor tem. Então, o Zoom é mais uma opção, então faça seu cadastro também para aqueles professores que forem utilizar o Zoom, faça seu cadastro, coloca a sua foto, é mais uma plataforma para você fazer seu cadastro, colocar a sua fotinha lá. E utilizar para os momentos síncronos, né? Pode compartilhar o arquivo igual a Andressa mostrou, mas é no momento da reunião, né? Então, não tem aquele repositório de materiais igual o Moodle tem, igual o Microsoft Teams tem. It's over, Andressa. Só falar só uma coisa. Você falou agora, né, que não fica gravado o histórico. Por exemplo, eu tive aula hoje no Zoom e você no meu não aparece nada. Não tem. Peraí, Andressa, Não, eu não sei se assim, está só ficando para todos estão tendo aí um corte na fala da Andressa? Peraí, Andressa, começa de novo, por favor, cortou muito o seu áudio. eu falei que o que você estava falando, né? Você reforçou a questão de que não fica gravado lá no Zoom as atividades, né? Eu disse que eu tive aula hoje pelo Zoom, e aí eu mostrei aqui o meu programa todo, né? E aí vocês viram, não fica nada lá no programa, não tem nada. A única coisa que fica salvo lá é o ID da reunião, né? Só o ID, mas também a senha não fica. Então, não fica nada lá. Aí, assim, se o professor grava a aula no Zoom, ele tem que disponibilizar para os alunos, né? O Teams, não. A gente mesmo pode ir lá, baixar, pôr no nosso computador e tal. Só isso. Legal você ter comentado isso, Andressa, porque o Meet e o Zoom, nesse sentido, são muito parecidos, né? Agora, quando a gente encerrar essa reunião, mesmo se você voltar para esse link, não vai ter nada lá dentro, não vai ter nenhum bate-papo, nenhum registro, nada. Mas eu estou gravando a reunião e estou gravando o chat também. Então, é interessante você ter falado, porque realmente, quem vai ter acesso a isso? Somente eu. Mas eu preciso dar uma forma de acesso a essas aulas gravadas para os meus alunos também, porque a gente está num período remoto, então combinamos de fazer os registros, né, de todas as atividades de um modo gravado. O que acontece quando eu uso o Meet? Tudo é gravado, já vai direto para o meu Drive do Google. Então, essa reunião que nós estamos fazendo agora, assim como todas as aulas que eu ministrar pelo Meet, vão direto para o meu Drive. E aí eu compartilho aquela pasta de aula com os meus alunos daquela disciplina, e aí todos os alunos vão ter acesso às aulas e aos chats gravados, né? Então, eu professora, tenho que compartilhar. Para o Zoom, funciona da mesma forma. A reunião e o chat vai ser gravado em algum lugar no computador do professor. O professor pode escolher mandar depois para o YouTube, depois ele pode salvar no Drive também, ele vai salvar em algum lugar aquele arquivo da reunião, do chat. E aí ele tem que fazer a mesma coisa, compartilhar com os alunos, né? Ceder o compartilhamento. Se for por o YouTube, ele já vai, passa o link do YouTube, se for para o Drive, ele passa o link da pasta, né? Então, realmente, os alunos só vão ver na hora que o professor compartilhar. Diferente do Teams e diferente do Skype, né, que é da Microsoft também, onde você tem sempre todo o histórico ali no chat, tudo que foi falado, né, pelo chat, e a gravação, arquivos trocados, né, se você ficar trocando arquivos
ali no momento síncrono, também esses arquivos vão ficar ali disponíveis no chat, né? E a gravação da reunião também. Então, é muito interessante isso que a Andressa falou, né? As reuniões do Meet e do Zoom, elas só ficam gravadas para os professores, e os professores têm que compartilhar depois, né, com os alunos, senão ninguém vai ter acesso, só o professor. Agora a gente vai voltar, na verdade, um pouco atrás nos conhecimentos. As meninas já falaram muito, a Denise também, sobre o e-mail UFO. A gente optou por deixar esse módulo junto com o pacote Office, que eu vou falar logo em seguida, porque é um dos pré-requisitos para você ter acesso ao pacote Office. Mas então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela e aí a gente vai andando nos caminhos necessários para fazer os cadastros e tudo que for necessário. Tá dando para ver o compartilhamento? Sim, tá. Certo. Sim. Para a gente fazer o nosso e-mail UFO, na verdade, vou primeiro propor uma análise de consciência se você tem ou não um e-mail UFO. Para usar o Wi-Fi dentro da universidade, a gente usa o nosso e-mail UFO. Então, se você diariamente chega na universidade e colocava lá o seu usuário e a sua senha para entrar no Wi-Fi UFO, você tem um e-mail UFO. Você também tem um e-mail UFO e já sabe disso, se você já sabe da disponibilidade do pacote Office para os estudantes e usa, então você também já tem um e-mail UFO. Agora, caso realmente você não tenha, o procedimento é o seguinte: a gente vai vir até esse link, deufo.ufo.br, ele automaticamente vai completar com o /login, então você não precisa digitar ele na sua barra. Se você não tem o e-mail UFO, você vai vir aqui no canto inferior esquerdo em Nova ID UFO. Se você já tem, você vai entrar usando seu usuário e senha, mas a gente vai passar por esse passo mais à frente. Então, vou vir aqui em Nova ID UFO, supondo que eu não tenha um e-mail @UFO, e ele vai me perguntar o tipo de vínculo que eu tenho com a UFO. Eu posso ser servidor, aluno, terceirizado ou fundacional. Então, esses são os 3 tipos de pessoas que podem ter acesso a criar o seu e-mail UFO. Nós somos alunos aqui em maioria, então vou selecionar que sou um aluno. Eu digitaria, então, o meu número de matrícula e a minha senha. Mas que senha? A mesma senha do portal do estudante. Essa você tem que saber, e se você não souber, é só ir até o portal do estudante e fazer o passo a passo de recuperação de senha. Então, aqui, vou entrar com a minha senha do portal do estudante. Ele vai te pedir para confirmar esses caracteres. E aí, eu clico em enviar. O que acontece no meu caso é que a senha está incorreta e com a senha correta, ele colocaria para mim o seguinte. Ó, vamos entrar com os meus dados corretos, F3X4E, enviar. O que ele me disse aqui? Já existe uma conta relacionada à pessoa em questão, tamira.leal@ufo.br, porque é o meu e-mail UFO. Se você não tem um e-mail UFO, então, a partir daqui, você vai andar alguns passos para frente, que são idênticos à criação de um e-mail normal, no Gmail, no Hotmail. Então, você vai colocar o seu nome, você vai colocar o seu telefone, um e-mail de recuperação, que é extremamente importante. Então, que e-mail você vai usar? O seu e-mail principal, que não seja o @UFO. Então, por exemplo, eu hoje uso mais o Gmail. O meu e-mail de recuperação do meu e-mail UFO é o meu e-mail do Gmail. O nome do e-mail em si, então aquilo que vocês leram, tamira.leal@ufo.br, não fui eu que criei. O sistema gera automaticamente usando o seu nome, ponto, e o seu sobrenome, o último sobrenome, se você for estudante. Os professores, eles usam só o primeiro nome. Então, imagino, por exemplo, que o e-mail da Denise da UFO seja denise@ufo.br, se não houver nenhuma outra Denise no mesmo cargo que a nossa professora. O que vai acontecer, então, é que você vai terminar toda essa verificação e vai criar o seu e-mail. A partir daí, para entrar no e-mail em si, o link vai ser o seguinte, mail.ufo.br. O resto dos caracteres aqui na barra de pesquisa, ele vai colocar automaticamente para você e também vai estar na lista que a gente vai mandar junto com o certificado. A tela que você vai ter acesso é essa aqui. O e-mail ele passou por uma atualização recentemente, então tem relativamente pouco tempo que ele está com essa estética. Você vai ter o seu espaço de usuário e de senha.
Então, vou colocar o meu usuário, que é tamira.leal@uf.br, e a senha do meu e-mail. Como vocês podem perceber, eu gosto de salvar todas as minhas senhas no computador, é um computador extremamente pessoal, não carrego ele, então eu acredito que seja seguro e eu deixo salvo. Para você que não tem essa possibilidade ou não gostaria, eu indico, agora que a gente está trabalhando muito com o meio virtual, de ter um caderninho anotando as senhas. Eu acho extremamente importante. A gente fica muito ligado, por exemplo, quem salva as senhas no computador, a não nem lembrar mais que senha usou. Então, acaba sendo imprescindível. Você vai entrar numa chamada, já está atrasado para aula, por exemplo, e não sabe a senha. Você vai demorar mais um longo período para fazer essa redefinição. Então, tenha anotado num papelzinho as suas senhas principais, e-mail, dos portais que a gente falou aqui, então, do Microsoft Teams, do Zoom. É importante a gente ter esse tipo de registro. Aqui, então, coloquei meu e-mail UFO, minha senha, e vou pedir para entrar. Ele deu falha no login, vamos colocar a senha de novo. Agora foi. Esse é o visual da nossa tela do e-mail UFO. Ele é bem simplificado, ele é bem intuitivo. Aqui a gente tem caixa de entrada, então, com todos os nossos e-mails, rascunhos para os e-mails que a gente está escrevendo, mas ainda não enviou, nossos e-mails enviados, caixa de spam e lixeira, como outros e-mails normais. A gente tem também a nossa lista de contatos, então vai ter aqui todo mundo que a gente previamente adicionou à nossa lista de contatos, endereços pessoais e coletado automaticamente. Então, todo mundo para quem eu já mandei um e-mail vai ficar aqui e as pessoas que eu coloquei manualmente vão ficar aqui. A gente tem acesso a um calendário, a maioria dos e-mails tem, então, por exemplo, se no corpo de algum e-mail foi falado alguma data, ele vai perguntar se você quer criar um evento naquele dia, e se você autorizar, ele vai trazer aqui para o seu calendário. É mais uma ferramenta que fica à nossa disponibilidade. Então, relembrando, a gente estava aqui no envelopinho, que é a nossa caixa de entrada. Aqui em cima, a gente tem esse lápis azul no quadrado, e ele é o local onde a gente vai para escrever um e-mail. Normalmente, D é o meu e-mail, mas eu poderia escolher outra conta se eu tivesse alguma outra conta vinculada. Para assunto, corpo do e-mail, e a área de anexos fica aqui do lado direito. Para quem tiver mais dúvidas sobre como usar o e-mail da UFO em si, a gente vai deixar indicado também esse link aqui, que é um tutorial que a própria UFO prepara, wiki.ufo.br, tutorial webmail. Esse link vai estar lá na nossa lista, e aí ele tem para nós como é que você faz a entrada no e-mail, o visual do e-mail, vocês podem perceber que aqui ainda é no layout antigo, mas as funções são as mesmas. Então, tem todo esse manual de como a gente vai usar o e-mail, vai estar lá na nossa lista, vale a pena dar uma olhada, às vezes você vê alguma função que faça mais sentido para você, alguma ferramenta que você pode usar mais. O calendário, por exemplo, eu acho que ele é pouco usado dentro dos e-mails, mas seria muito interessante a gente, por exemplo, abandonar os calendários manuais do celular, ou então juntar tudo numa coisa só. Se você linkar todas as suas contas, então, do Meet, do Zoom, do Teams, para o seu e-mail aqui, você tem como, então, marcar seus dias de aula, é uma boa ferramenta da gente se organizar. E também, antes de falar sobre o pacote Office em si, eu vou deixar indicado esse canal do YouTube, Tecnologia Faculdade de Gestão de Negócios. Foi um canal que o pessoal da Faculdade de Gestão e Negócios criou, e eles fizeram recentemente, já pensando nessa temática desse ambiente síncrono, alguns tutoriais. Então, a gente tem tutorial de instalação e uso do Moodle no celular e no computador. Aqui para os professores, né, a forma de você organizar um curso no Moodle. Tutorial UFO de agendar reunião no Microsoft Teams, então também mais voltado para os professores. Aí aqui, o que eu acabei de falar, como criar a sua ID UFO e também cadastro no Office 365, que é o que eu vou falar agora para vocês. O que acontece é o seguinte, a universidade, ela tem esse convênio com a Microsoft que nos dá acesso tanto ao Microsoft Teams quanto ao que ele chama de Office 365 Educação, que é o pacote Office que a gente conhece, Word, PowerPoint, Excel e alguns outros programas. A gente que é aluno UFO e tem devidamente cadastrado o nosso e-mail ID UFO, a gente tem direito a usar esse pacote enquanto a gente estiver vinculado à graduação. O que acontece aqui é o seguinte, a gente vem nesse site da Microsoft, vai estar também na nossa lista de links, e aí ele tem aqui, comece com o Office 365 gratuitamente.
aqui mais embaixo, digite seu e-mail, seu endereço do e-mail escolar. Vou, então, fazer o quê? Digitar o meu e-mail do IDUFO, que eu acabei de criar. E aí eu clico em guia de introdução. Ainda que eu já tenha meu cadastro, ele vai chegar até aqui comigo. Vocês já viram essa tela com a Andressa mostrando sobre o Microsoft Teams. E aqui eu seleciono que eu sou um aluno. Posteriormente, eu, Tamira, que já tenho uma conta, vou ficar por aqui. Quem não tem, vai ser levado a outras páginas, a outros passos, para ir preenchendo dados pessoais de novo. Nome, e-mail de recuperação, e-mail principal, telefone, instituição também vai ser cobrado, curso, mas como se você estivesse fazendo um cadastro num site normal. Depois disso, você vai receber lá no seu e-mail UFO, que você tem que ter usado para fazer o seu cadastro aqui no Office 365, um código de verificação. Vou mostrar para vocês como é que ele chega para nós. Na minha caixa de entrada, lá embaixo, era o meu primeiro e-mail. Ele me disse o meu código de verificação. Então, foi o código que eu coloquei lá num campo especial para dizer realmente que tanto o e-mail que eu informei, quanto a conta do Office 365 vai ser minha, que eu tenho domínio de todas essas páginas. Então, eu tinha esse código de verificação, era meu, pessoal, foi válido para o momento em que eu estava fazendo a minha inscrição. Coloquei na tela onde ele me pediu, e aí a minha inscrição no Office 365 foi validada, e a partir de então eu passei a ter uma conta com eles. Para você fazer o uso dessa conta, você vai vir aqui. Também um outro link de login Microsoft vai estar na nossa lista, e aí eu vou entrar com e-mail telefone. Que e-mail? O meu e-mail institucional, que foi o e-mail que eu usei para fazer o cadastro. Vou avançar. Senha. A senha que eu criei durante a verificação. Minha conexão expirou, entro novamente. Continuar conectado, faça isso para reduzir o número de vezes. Se eu estiver acessando no meu computador pessoal, posso dizer sim. Se não, posso dizer que não. A partir desse momento, ele me levou para essa página, office.com. A gente não tem como disponibilizar esse link especificamente, porque esse foi o link que ele gerou para mim entrar nessa site. E aí aqui a gente tem. É diferente do visual de um pacote Office que a gente tenha como programa no computador, mas as funções vão ser as mesmas. Todos os programas disponibilizados ficam aqui na lateral esquerda. O que a gente vai ter? Word. Eu clicando, ele me leva até uma tela do Word e me pergunta se eu quero um documento em branco, algumas opções pré-definidas. Isso aqui a gente já tem nos programas que a gente tem nos computadores. Excel, mesma coisa. Nova planilha, algumas planilhas prontas. PowerPoint. OneDrive para armazenamento, ele vai te levar para uma outra tela. OneNote, muito bom, por exemplo, para quem vai fazer algum tipo de mapa mental. Aqui a gente tem o SharePoint, que é uma outra opção que a gente usa pouco. O Microsoft Teams em si, então aqui é uma outra forma da gente fazer esse acesso. Ele também tem o Sway, que também é uma outra opção que a gente acaba deixando um pouco inexplorada. E todos os aplicativos, para a gente ver se tem mais algumas opções. Então, de fato, o Office 365 tem deveras opções aqui que a gente acaba não usando. Whiteboard, para quem vai fazer, por exemplo, algum tipo de anotação, algum tipo de desenho, usando aquelas plataformas de desenho. Para nós, hoje, o mais utilizado vai ser Word, Excel e o PowerPoint. O uso do arquivo em si faz um pouco simplificado do uso dos programas que a gente tem achados nos computadores. Então, aqui a gente tem a nossa página em branco e as opções que estão carregando ainda. Carregadas as opções, a gente pode perceber que aqui em cima, muito semelhante, aqui a gente tem tudo um pouco reduzido, é claro. O que acontece é que você não vai conseguir necessariamente colocar esses arquivos nas pastas do seu computador sem ficar tendo que baixar eles um por um, salvar, por exemplo. Você tem um salvo aqui, você faz uma edição.
Para colocar no seu computador, não vai bastar você salvar ele individualmente, você vai ter que salvar de novo no computador, usando com o mesmo nome. Então, para mostrar alguns exemplos para vocês, eu vou usar os programas que estão instalados no meu computador. Mas, para quem não tem, fica aqui essa ótima dica, que é a gente usar o Office 365 disponibilizado pela universidade. Lembrando também que outro benefício é que todos os arquivos ficam salvos na nuvem. Então, você consegue editar por aqui, consegue editar pelo computador. Se você está na faculdade, por exemplo, está na biblioteca, você consegue entrar na sua conta lá e editar o seu arquivo de lá. Então, você acaba se desvinculando um pouco das mídias físicas, então, de ter que colocar no pendrive, ou de sempre ficar lembrando de mandar por e-mail ou alguma coisa do tipo. Aí, então, vou entrar no mérito do Word. Esse aqui é o programa do meu computador, eu acredito que a maioria tenha conhecimento. Como hoje a nossa intenção aqui não é um curso básico de informática, eu vou relembrar algumas coisas que são importantes para a gente pensar quando a gente vai mandar um arquivo para um professor. E não necessariamente quando a gente vai escrever, por exemplo, uma tese de pesquisa, escrever um artigo. Então, são coisas que são, assim, menos quadradas, menos colocadas em regra, e mais no quesito de estética, eu acredito que seja a melhor palavra para definir. Então, por exemplo, regras da BNT. É interessante você manter a fonte Times New Roman, tamanho 12. Para selecionar a tela toda, não sei se todo mundo sabe, Ctrl T e tamanho 12. Em layout, a gente vai ter a margem, a BNT ela é especial, né? Você vai ter que vir aqui em margens personalizadas e colocar 3 centímetros superior e esquerda, 2 centímetros inferior e direita. Ok, ela vai ser aplicada. A gente também tem que se atentar, e é muito importante quando a gente está pensando no design do nosso documento, na justificação do seu texto. Quando você deixa o seu texto sem justificar, ele acaba com essas rebarbas aqui. Então, você tem essa disposição desigual do texto entre as margens que a gente acabou de definir. Quando você vem aqui nessa configuração, justificar, que você também consegue pelo atalho Ctrl J, ele deixa anotado aí para nós, você cria essa padronização do seu texto entre as duas margens. Isso deixa ele mais estético. E o que acontece é que, apesar disso ainda parecer um pouco banal quando a gente fala sobre o conteúdo em si dos nossos trabalhos, você deixar a estética do que você está fazendo mais trabalhada, mais igual, mais homogênea, faz com que o professor veja não só que você tem domínio das tecnologias, mas também que você teve um certo empenho em fazer aquele trabalho, que você não fez correndo, que você teve tempo de revisar, de deixar ele visualmente melhor para que seja lido. Aí eu trouxe aqui para vocês também uma sugestão de cabeçalho. Muita gente, por exemplo, envia as atividades sem cabeçalho e aí o professor acaba não identificando mais rapidamente quem é aquele aluno, que atividade é aquela. Então, nesse semestre especial, a gente recebeu muitas atividades que vinham com um cabeçalho parecido com esse. Você coloca o nome da universidade, o nome da faculdade, que você está fazendo um artigo, um trabalho, respondendo uma lista que se refere às atividades acadêmicas remotas. A disciplina, isso não fica tão importante para o professor, é claro, porque muitas vezes ele está dando só aquela disciplina, mas para o seu controle é interessante você colocar. O nome do professor, também voltado mais para o seu controle pessoal do que para o professor em si. E o seu nome, extremamente importante colocar o seu nome, tanto dentro do documento, ou seja, no nosso cabeçalho, quanto quando você for colocar o nome do documento na hora de salvar, que é o que eu vou mostrar adiante para nós. Para a gente salvar o documento, o que a gente já conhece, arquivo, salvar como. No meu Office ele me traz para essa tela, então eu gosto de vir aqui em procurar para eu escolher aonde eu vou salvar. Área de trabalho, por exemplo, e aí vem a dica para você facilitar a vida do professor em te identificar. Quando você for salvar o nome do seu arquivo, procure dar o nome que tem a atividade em si, então essa aqui, por exemplo, eu chamei de atividade avaliativa oficina, e aí coloca um underline, um traço, algum caractere que o nome aceite e coloca o seu nome. Por quê? Quando o professor recebe as atividades pelo Moodle, ele faz o download de todas elas simultaneamente, normalmente. E isso vai para o computador dele. Então, se você não colocar o seu nome, pode ser que ele não consiga identificar que aquele trabalho é seu. Semestre passado, por exemplo, houve a ocorrência com alguns professores de alunos que ficaram sem notas em atividades, porque não foi possível identificar de quem eram. Às vezes o seu e-mail não tem o seu nome corretamente, às vezes a sua conta Moodle, você também não coloca o seu nome como está na chamada, então acontece do professor não conseguir identificar. Para evitar esse tipo de erro,
é simplesmente a gente colocar no nome dos nossos arquivos, tanto o nome da atividade em si, quanto o nosso nome. Sobre o Word, o que a gente falar é isso. Aqui eu criei, por exemplo, um artigo teste, um resumo teste. Lembrar sempre, né, gente, que a gente estiver fazendo atividade em que a gente fez pesquisa, de colocar referência bibliográfica, se todo o conteúdo que a gente estiver citando não for de nossa autoria pessoal. Agora, quanto ao Excel, o que acontece é o seguinte. A gente não julga ele como um programa que vai ser mais usado durante as atividades remotas. Mas, vez ou outra, vai ser necessário você fazer uma planilha, você enviar algum tipo de gráfico, e talvez você escolha o Excel como fonte para essa escrita. Os cuidados aqui que eu venho sugerir, então, são os mesmos em relação ao Word. Na hora de salvar o seu arquivo, salvar como, escolhe o local de destino, e lembra de colocar, então, por exemplo, Excel, Tamira Alessandra. Desse modo, quando eu enviar esse arquivo por e-mail para o professor ou pelo Moodle, ele vai saber de cara que aquele arquivo é meu. Então, não vai ter esse tipo de confusão. Agora, o que tem que ser falado é o seguinte. Quando nós vamos enviar um arquivo pelo Moodle, o ideal é o seguinte. Salvar esse arquivo em PDF. Ah, mas por quê? O que acontece é o seguinte. Eu tenho hoje um Windows 10 e uso o Office X. O meu professor usa um MacBook. Quando ele abrir esse arquivo que eu salvei para ele em Word, num computador, por exemplo, que nem sequer use o Word como editor de texto, o que vai acontecer é que a formatação vai ser perdida. E você passou lá tanto tempo deixando aquele arquivo mais estético, colocando as coisas onde devidamente elas têm que estar, numa tabela, por exemplo, então cada coisa vai ocupar o caractere onde deve estar. E se você perder essa formatação, pode ser que você perca, inclusive, parte importante da interpretação que você precisa para esse texto. Então, sempre que a gente for enviar, a não ser que seja, claro, requisitado pelo professor, que você mande, por exemplo, um PowerPoint ou uma planilha do Excel para ele ver, por exemplo, se você usou uma determinada fórmula, vamos sempre salvar em PDF. Tanto Excel, quanto PowerPoint, quanto as nossas coisas do Word. Para isso, é bem simples. Aqui mesmo no Word, quando a gente for salvar o nosso arquivo, salvar como, o que acontece? Ele tem esse local aqui, logo abaixo do nome do arquivo que a gente estava falando, chamado tipo. Com tipo, ele se refere à extensão. Então, aqui, por exemplo, eu posso salvar com vários modelos de anos do Word, mas ele coloca aqui para nós mais simplificado o documento do Word, e logo abaixo, PDF. Quando eu clicar em salvar, vou escolher lá, né, na minha área de trabalho, vou deixar com o mesmo nome que estava o meu Word, e eu vou clicar em salvar. Vocês vão perceber que o meu computador, por exemplo, ele já vai abrir para mim esse PDF prontinho. Então, simplesmente fui lá, mudei o tipo, ou seja, a extensão do meu arquivo, e ele já foi exportado com o formato que eu preciso. Dessa maneira, se eu mandar para o professor e ele não usar o Windows, e ele não tiver o mesmo Office que eu, independentemente, se ele olhar pelo telefone, inclusive, o que vai acontecer é que a formatação que eu pensei para o meu arquivo não vai ser perdida. Isso a gente pode fazer tanto pelo Word, quanto pelo Excel, quanto pelo PowerPoint. Do que eu estou me referindo? A vir aqui em arquivo, salvar como, e em tipo, escolher já que eu gostaria que isso fosse exportado em PDF. Então, todos os nossos formatos, todos os programas do Office, eles dão essa opção de você fazer essa transformação do seu arquivo, do formato original para PDF, pelo próprio programa. Agora, quando a gente estiver falando, por exemplo, de transformar uma foto em um PDF, eu vou deixar indicado aqui um outro site, ilovepdf.com. Existem vários outros similares, mas eu acredito que esse seja o com mais funções para nós. Ele vai ter funções mais básicas aqui, então, por exemplo, juntar PDFs, várias páginas de PDF em uma só, separar PDFs, então, por exemplo, às vezes você quer mandar para os professores mesmo, né? Você tem um livro escaneado e você quer mandar apenas algumas páginas. Você vem aqui, split PDF, e ele vai separar para você o intervalo que você gostaria. Compress PDF, que é para você reduzir o tamanho dele, tamanho virtual do seu arquivo. Todas as funções que eu já citei, que a gente pode fazer pelos próprios arquivos. Então, de transformar de PDF para Word, PDF para PowerPoint, PDF para Excel, ou ao contrário, Word para PDF, PowerPoint para PDF ou Excel para PDF. Ele faz isso aqui para nós, mas nós que temos acesso aos programas, não temos necessidade de vir aqui obrigatoriamente. Editar PDF, extremamente importante.
para quem não paga a assinatura do Adobe, a gente não consegue editar um PDF. Então, por exemplo, se é uma prova e o professor precisa que você coloque o seu nome em algum lugar, você não consegue, se ele te mandou aquele arquivo em PDF. Então, você vem aqui, editar PDF, ele vai te abrir como se você estivesse editando uma imagem. Você abre uma caixinha e escreve seu nome, por exemplo. Então, fica mais simples do que ter que converter para o Word, editar no Word e depois salvar de novo para PDF. E aí, aqui o que eu estava falando, PDF para JPG e JPG para PDF. O que acontece? Muitas vezes, os alunos vão enviar tarefas em forma de foto. Então, eu venho aqui, faço a minha tarefa num papel, numa folha do caderno e tiro uma foto. Quando você envia nesse arquivo, o Moodle tem muita dificuldade para fazer a leitura. Então, o ideal é que você venha aqui antes e transforme o seu JPG, que é o formato das nossas fotos, em PDF. Dessa maneira, vai ficar muito mais simples para o professor corrigir e visualizar o seu material. Ficam aqui, então, outras opções que eu sugiro que quem tem interesse dê uma olhada, é muito interessante. Numerar as páginas, marca d'água, rotacionar um PDF, às vezes os professores enviam alguns anexos e eles estão virados de lado, de cabeça para baixo, então aqui você consegue colocar num jeito que fique melhor para você fazer a leitura desse PDF. Transformar uma página da internet em PDF, então às vezes você salva, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai me dar essa opção aqui de salvar como, e ele vai abrir como página da web completa. Eu salvaria, mas aí eu não teria como ver exatamente isso se eu tivesse sem internet. Se você vem aqui nesse programa e pede para transformar HTML em PDF, ele deixa esse arquivo fixo para você poder ler em qualquer outro lugar, mesmo que sem rede. E algumas outras opções. Você travar o seu PDF, proteger ele com senha, organizar, então trocar a ordem das páginas, fazer algum reparo, algumas configurações. Então, vale a pena para quem tem interesse, para quem gosta de informática e para quem vai usar muito isso agora durante a realização dessa segunda etapa, dá uma olhada nesses sites que tem essas ferramentas para a gente. Isso é muito útil, isso deixa o nosso trabalho muito mais rápido e muito mais leve de fazer. Porque, uma das complicações, eu acredito, hoje no virtual, seja que além da gente ter que desenvolver todo o processo de aprendizagem, a gente também desenvolver todo esse processo técnico. Então, quanto mais fácil a gente deixar o processo técnico, mais tempo a gente tem para focar no processo de aprendizagem em si. Então, é muito interessante a gente explorar essas ferramentas. Sites de edição de vídeo. Então, assim, olha antes de você ter essa tarefa para fazer. Porque não vai adiantar nada um professor, por exemplo, te passar uma tarefa de vídeo, se você não conhece nenhum editor de vídeo, tem uma semana para fazer e vai ter que começar um trabalho de pesquisa do zero, em descobrir onde é que você vai editar seu vídeo, por exemplo. Então, agora, tira um tempo, um dia, dá uma olhada, uma tarde na internet. Editores de vídeo, editores de PDF, modelos de PowerPoint, a internet tem muitos, então, para deixar suas apresentações mais dinâmicas, mais coloridas, os professores gostam, isso aí cativa. Então, é super interessante a gente explorar as ferramentas. É a dica final que eu deixo aqui para vocês. Tá certo, Tamira. Só para fechar, vocês vão colocar essas sugestões todas no material que a gente vai poder disponibilizar para os alunos? Porque talvez muitos gostariam, né, de fazer esses aprimoramentos nos trabalhos e aí depois podem pesquisar. Vocês podem deixar essas dicas também? Igual você mencionou, algumas sugestões para edição de vídeo, algumas sugestões de modelos, né, de PDF, né? De repente, se vocês estiverem aí, é porque a gente sabe que tem muita coisa disponível na internet nesse momento a respeito, né, de todas essas ferramentas utilizadas no ambiente remoto. Porém, muitas vezes a gente não sabe como procurar, né? Porque são tantas informações, às vezes a gente não sabe quais termos utilizar para a busca, que vão nos levar, talvez, aquelas ferramentas ou sugestões que sejam melhores, né? Então, se vocês já tiverem essa lista, indicando alguns que vocês já conhecem, já facilita, né? A gente sabe que tem muitos vídeos, tem muita informação, mas nós também temos que tomar cuidado, né? Filtrar essas informações e ver se realmente são úteis, se são confiáveis, né? Então, é sempre bom a gente ter indicações de fontes já consideradas ou verificadas como confiáveis, né? Então, isso também facilita. Realmente, vocês têm razão. Agora, nós temos que fazer o trabalho, muitas vezes temos que estudar como é que vai fazer o trabalho, qual a plataforma, qual a ferramenta,
como esse trabalho vai ficar melhor, né? Então, isso é para os dois lados, tá bom? É para vocês, como estudantes, mas é para nós, como professores também, que estamos tentando também descobrir algumas formas de facilitar a comunicação e facilitar esse trabalho que a gente está desenvolvendo remotamente, né? Pessoal, vocês gostariam, pessoal que está nos acompanhando até agora, eu sei que já passamos 5 minutos aí do tempo, mas vocês gostariam de fazer algum comentário, esclarecer alguma dúvida? É o momento de falar aqui com as meninas, aproveitar a oportunidade, né? Se vocês quiserem comentar. Enquanto vocês pensam aí se tem alguma coisa que vocês gostariam de comentar ou colocar como dúvida aqui no chat, eu vou só recapitular então por onde nós passamos, né? Então, nós passamos aí por opções de trabalho, tanto no ambiente síncrono como assíncrono. Moodle é uma ferramenta extremamente utilizada, né, pelos professores como uma forma de atividades assíncronas, né? A questão do Zoom, Meet, Microsoft Teams, até mesmo Skype, né, que alguns professores têm utilizado para as aulas síncronas, né, esses momentos ao vivo. Então, lembrar que, por exemplo, para você usar Moodle, Microsoft Teams e Zoom, é indispensável você ter cadastro e também você baixar o Microsoft Teams e o Zoom para o seu computador. Não é muito legal, às vezes, você usar a versão web, né? Porque a internet a gente sabe que tem instabilidades, já tem uma instabilidade natural. Se você ainda deixar para usar esses aplicativos que podem ser baixados para o computador na versão web, talvez isso pode deixar o trabalho um pouco mais lento, né? Então a gente sabe que é legal baixar, então, o Microsoft Teams, o Zoom, fazer o cadastro aí é indispensável, né? Fazer o cadastro. Agora, para usar o Meet, para usar o Skype, aí não precisa, né, de fazer cadastro, nem de ter conta. Você pode acessar pelo link que o professor te enviar, e aí não precisa fazer o cadastro. Mas é importante essa identificação que eu disse para vocês, né, vocês botarem a fotinha, né, acessar colocar seu nome completo lá no chat, professor, porque às vezes você está acessando do computador que não é seu, então não tem seu nome, né? Às vezes você está acessando do seu celular você não pôs o seu nome, às vezes deixou só o primeiro nome ou o nome do próprio dispositivo, né? Então é legal você colocar sempre seu nome completo, para o professor identificar que é você que está ali conectado com aquele dispositivo, a foto é muito importante para isso também, né? Lembrar que, pessoal, problemas podem acontecer com todo mundo, dos dois lados. Então, nós estamos aqui, deu tudo certo, né? Foi só, às vezes, umas travadinhas, um probleminha de áudio, mas às vezes a conexão cai. E às vezes você não consegue voltar. Então, mantenha calma, né? Pensa direitinho se vai conseguir voltar. Não, não consigo, porque a energia acabou, a internet desligou, não vou conseguir voltar. Você é aluno, ufa, pelo menos sabe que a aula está sendo gravada e depois você vai poder assistir aquela aula, né, acompanhar aquela gravação. Para o professor é um pouquinho mais complicado. Se a conexão dele cair, ele não conseguir voltar, aquela aula realmente síncrona já não vai acontecer, vai ter que reagendar, mas vamos manter a calma, porque as dificuldades são para os dois lados, né? Então, de repente, se vocês passarem por essas situações, tentem se ajustar, se adaptar, colaborar, né? Para que tudo flua sem tanta ansiedade, né? Então, a gente tem que tentar, como a Tamira finalizou bem, ela falou, a gente tem que tentar facilitar nosso trabalho. Então, vamos tentar facilitar a nossa vida, né? Nós não estamos num ambiente de competição, não. Vamos colaborar, né? Colaborar, e às vezes o seu colega está com mais dificuldade, então você talvez possa ajudar. Isso é muito importante, né? Essa questão dos aplicativos que a Tamira mostrou agora ao final, muito utilizados, Word e Excel, né? Excel tem sido muito utilizado, principalmente para envios de trabalhos e exercícios da contabilidade, né? Que às vezes você tem fazer lançamentos, fazer o balancete, fazer o balanço, né?
O Excel, ele te ajuda nisso, né? Você já montar e fixar ali os seus razonetes, o seu balancete, balanço, já fica, assim, pré-modelos, né, para você utilizar. Então, não precisa de nenhuma ferramenta avançada do Excel para fazer isso, né? Você pode fazer digitando mesmo, colocando ali, às vezes, uma borda, isso é coisa, não é uma coisa que te exige um conhecimento avançado de Excel. A gente sabe que Excel tem inúmeros recursos, né? Mas a gente aí precisava de um dia específico, às vezes mais de um dia para fazer um curso de Excel, assim, mostrando, né, tudo que ele pode oferecer. Então, realmente, precisa de mais tempo para isso. Mas não se aflija tanto, né? Não pense que vai precisar de tantos conhecimentos avançados assim. Com os conhecimentos iniciais, os conhecimentos mais básicos, você vai conseguir desempenhar aí o seu trabalho. E sempre pergunta, né? A gente sempre pede. De repente, nós professores não sabemos que vocês estão com problema, que vocês estão com dificuldade, que não soube exatamente como salvar o arquivo, né? Então, não custa falar. Avisa que está com dificuldade, que está com problema, a gente vai tentar ajudar de alguma forma. Tá bom? Falei mais 6 minutos, ninguém se manifestou, então eu acredito que a gente possa encerrar. Eu vou agradecer enormemente as meninas Andressa, Fernanda e a Tamira, que fizeram a exposição aqui para nós hoje à tarde. Agradecer a equipe PET, responsável pela organização desse evento. Agradecer a todos os presentes que ficaram com a gente até agora. Nós vamos disponibilizar, sim, esse material, porque eu acho que é importante, né? Nem sempre todos, realmente, a gente tem uma comunidade UFO que é do tamanho de uma cidade, né? E aí nem todos podem ficar online ao mesmo tempo, então eu acho interessante a gente disponibilizar esse material. Vai ficar disponível no site do PET, vai ter indicações também nas nossas redes sociais de como vocês podem acessar esse material. Não se esqueçam de preencher agora o formulário de avaliação que foi no link do e-mail de vocês hoje, por favor, para ajudar a gente a melhorar os nossos eventos e também para agilizar a emissão de certificados dessa sessão especificamente. No mais, acompanhe os nossos eventos, as nossas atividades pelas nossas redes sociais e pelo nosso site. Sempre que precisarem, procurem PET Ciências Contábeis, vamos tentar ajudar da maneira que for melhor e possível nesse momento, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Meninas, se vocês quiserem fazer as considerações finais e a gente encerra. Agradecer só, Denise, a oportunidade de estar falando um pouco aqui. Eu sou assim, muito fã dessa área, acho que a área de tecnologia ela tem muito a ajudar para nós, a deixar mais fácil, igual eu tinha comentado, o processo de aprendizagem e me deixar à disposição também de tirar qualquer dúvida que o pessoal possa ter durante o semestre. Vou até colocar aqui no chat o meu e-mail UFO, sempre UFO, gente, para poder, qualquer pessoa que precisar, então, por exemplo, de uma indicação, de uma ferramenta, de um programa que não tenha encontrado, por exemplo, nos links que a gente vai mandar, pode entrar em contato comigo sem problemas, estarei à disposição. Eu também queria só agradecer mesmo a participação de todo mundo. A gente espera que tenha ajudado alguma coisa, né, esclarecer alguma dúvida. A gente tentou trazer várias plataformas, né, várias coisas que a gente utiliza muito no nosso dia a dia no meio acadêmico, para tentar tirar alguma dúvida que tivesse, mas, igual ela falou, qualquer coisa pode procurar a gente do PET, que a gente vai tentar ajudar. Certinho, Fernanda, quer falar alguma coisa? Não, é só reforçar mesmo que as meninas falaram. Se precisarem de alguma ajuda, alguma dúvida, procura a gente. Tá bom, então. Muito obrigada, mais uma vez. Até a próxima. Acompanhem os nossos eventos. Tchauzinho.